aí, Cíntia, tudo bem? Ah, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo certo. Olha, já percebi o cabelo de lado, botou brinco, maquiagem, Jesus, olha só essa mulherada. Você e a Neiva não deixaram barato, hein? Se prepararam para a live. Né? É isso aí, é isso aí. Homem também, homem corta o cabelo, faz a barba. É, tem que se cuidar, né? Tá certíssimo, tá certíssimo. Pessoal, muito boa noite aí, sejam todos bem-vindos. Aproveitar e agradecer aí a Cíntia, que já nos acompanha há algum tempo, por aceitar esse convite, né? E acho que melhor do que eu sair te apresentando, eu sempre gosto de fazer isso, acho que eu gosto de passar a palavra para as pessoas para que elas se apresentem, né? Melhor do que alguém ficar lendo seu currículo é você falar quem você é. E aí não tem nada a ver com o currículo às vezes, né? Mas, por favor, fica à vontade. Ai, muito obrigada, viu? Para mim é uma honra estar participando dessa live. É o que eu falei pro Amarildo, eu não esperava. Realmente foi uma surpresa muito boa. Bom, meu nome é Cíntia, né? Eu sou naturóloga, né? Terapeuta vibracional. O que é naturóloga, né? Muita gente não sabe muito bem. Mas é uma profissão que trabalha com todas as terapias integrativas, holísticas, né? Medicinas tradicionais. Então, tudo aquilo que não é o convencional da nossa medicina, né? Hoje em dia moderna. E é isso. Legal, legal. Você falou que eu fiquei surpresa, né? Então, mas uma coisa que eu já posso dizer e posso adiantar não só para você, como para todos os outros, é que cada vez mais agora na Positive, vocês tendem a ver as pessoas que estão interagindo conosco, né? E por que isso? Porque, de fato, quando a Positive nasceu, ela nasce com esse intuito de conectar pessoas com profissionais que queiram fazer a diferença, né? E a sensação que a gente tem é que esses profissionais que entendem que fazer a diferença muitas vezes não é sozinho, né? E aí começam a se conectar com essas redes, com outras pessoas. Então a gente quer exatamente promover essas pessoas para que mais pessoas possam conhecê-las, né? E aí, à medida que você for falando do seu trabalho, realizando seu trabalho com pessoas, naturalmente outras pessoas vão sendo atraídas, enfim. E à medida que um começa a realizar seu propósito, o outro desperta, e aí a gente vai fazendo essa bola de neve do bem. Essa é a ideia aí. Mas gostei que você falou essa questão do não tradicional, né? Porque até o que a gente fala aqui de positividade é meio não tradicional, né? Já teve gente que me perguntou se a gente era psicólogo, coach, e agora recentemente me perguntaram se eu era pastor também. Então essa é mais uma para adicionar aí. Pastor é demais. Pastor. Me perguntaram se eu era pastor, porque falava muito certinho, e a voz, não sei o quê. Eu falei, olha, não, pastor ainda não. Pô, que legal. É uma forma da gente agregar, né? Então, acho que tudo que for para agregar, para trazer bem-estar, para trazer autoconhecimento, é válido, né? Sim. Tudo que é pro bem é válido. Sem dúvida, sem dúvida. Eu estou abrindo aqui, que o Amarildo agora ele me apoia nisso, ele me dá um roteirinho, porque senão eu saio fazendo as perguntas muito aleatoriamente, às vezes eu dou nó na cabeça das pessoas. Então, a forma que nós encontramos de eu seguir um panorama mais ajeitadinho, tendo um roteirinho, a gente vai com as perguntas. O ideal também é que sejam as perguntas que as pessoas mandaram, né? Então, isso também é muito bom, porque tem a ver com as dores que as pessoas estão sentindo, né? Então, sendo algo real, muito melhor, né? Mas eu quero saber traz uma identificação também, né? Com o trabalho, enfim. Perfeito. Até porque essa foi uma das razões que a gente mudou a live livre de sexta para essa live com tema no domingo, né? Primeiro que a gente percebeu que às vezes por estar muito aberto, estar muito quase que aleatório, né? Os temas, as pessoas acabam chegando meio desarmadas. Não é desarmada, mas talvez assim, sem um foco, né? E às vezes por não ter um foco, às vezes a gente dá uma volta muito grande. Então, determinadas vezes quando você coloca um determinado tema, facilita para as pessoas, porque você já determina ali qual é o tópico, e aí elas podem fazer perguntas ainda, então tipo, já resolve os dois, né? Vamos lá, tô abrindo aqui. A live livre, né, na época eu achava bem divertida, no caso, né, era uma coisa... Ela é mais cômica do que... Fora do padrão, né,
Mas assim, acho que ter um tema, né, ter algo para a gente discutir, né, para a gente informar as pessoas é importante também, né? Exato. E é bem esse o foco, né? Acabou que a Live Livre, ela nasceu no meu perfil pessoal, então, tipo assim, acaba sendo uma coisa mais... eu como pessoa mesmo, às vezes mais dinâmico, faço as coisas do jeito que quero, mudo e tudo mais, mas a Positive, querendo ou não, ela tem um propósito a realizar, e acaba sendo isso, né? Exatamente o que você falou, educar as pessoas, trazer conhecimento para elas, nessa ideia de que o conhecimento liberta. Então, se a gente não tiver isso sistematizado, a gente não consegue disponibilizar para as pessoas, né? Bom, vamos lá, agora começamos aqui. Primeira pergunta. Parece até um quiz, né? Daqui a pouco vamos falar que eu tô parecendo o Sérgio Malandro, esses caras assim. Mas vamos lá. Qual é a diferença de estresse e ansiedade? É a mesma coisa? É e não é. É e não é. Bom, acho que o que eu posso dizer sobre o estresse seria um estímulo, é uma resposta, né, que a gente tem sobre estímulos externos, né? E aí o nosso organismo, ele dá uma resposta sobre aquilo, né? E normalmente o estresse, ele está vinculado com acontecimentos atuais, presentes, né? Então, essas respostas que a gente tem são devido a acontecimentos atuais. A ansiedade, né, por si, seria mais aquela... algo que vai acontecer no futuro. Então, a gente se prepara, né? Se a gente tem esses estímulos, a gente se prepara para algo que está por vir. Então, nenhum dos dois são ruins, né? Porque ambos estão ali para fazer a gente se adaptar, para fazer a gente evoluir. Então, ambos são importantes. A diferença é que todos em excesso vão trazer alguma patologia, né? Aí, né, tem os profissionais que vão saber discutir melhor isso, informar, né, caracterizar melhor isso. Então, o excesso de estresse, assim como o excesso de ansiedade, pode trazer uma patologia, um distúrbio para o nosso organismo, né? Legal. Eu gostei que você separou bem os dois, um pouco do que eu li antigamente, né, nessa trajetória. E aí falaram, eu achei até bastante fácil, foi assim: ansiedade é excesso de futuro e estresse é excesso de presente. Então, tipo assim, e normalmente os dois estão porque se a gente for pensar só nas coisas que estão acontecendo, às vezes tem gente que se estressa por causa de relacionamento, às vezes tem gente que se estressa por causa de trabalho, né? Tem gente que fica ansiosa por questões profissionais, gente que fica enfim, não dá pra gente querer tratar isso por assuntos, por tópicos, né? Porque senão seria limitar muito. E quando você fala que é uma resposta do organismo, eu achei isso muito legal, porque de verdade é isso, é o corpo respondendo de alguma maneira ao que está acontecendo. Então você está projetando demais, sobe a ansiedade, tá? Tipo, volta para cá. E se você está muito mergulhado nas coisas aqui, elas estão te tomando muito também, vai ter essa sensação de estresse do tipo, cara, respira, né? Como se fosse assim, levanta a cabeça para respirar. Muito massa. Porque o saudável é você usar isso ao seu vapor, é você se preparar para o que está acontecendo ou, no caso da ansiedade, para o que está por vir. Agora, o excesso disso se torna patológico, né? Que é aquela preocupação excessiva, de você ficar vivendo só no futuro, pensando, o que vai acontecer? O e se, né? E se for isso? E se for aquilo? Então, isso traz prejudício, né? É prejudicial à sua saúde, né? Então, você tem que estar ali no momento presente. O que eu posso fazer no presente, né? O que está ao meu alcance, né? Não ter o controle, querer ter o controle da situação. O que eu posso fazer? Eu posso fazer isso? Ok. Alguém pode me ajudar? Melhor ainda. Tentar, né? Como é que fala? Separando, né? Essas questões. Sim. Eu lembro que quando a gente pegou e começou a estudar essa questão de naturologia, aromaterapia, terapia floral, essas terapias que você trabalha, e agora está muito em alta, eu sei que está muito em alta, por exemplo, a questão do floral, né? Dos aromas, está muito em voga agora, o pessoal falando muito dessa questão de aromaterapia. O que você recomendaria para alguém que está passando por algum momento de estresse ou de ansiedade, por exemplo? Se eu fosse falar assim, uma essência para a pessoa poder colocar, não sei, na sua casa, para poder ajudá-la a ficar mais leve, mais tranquila.
Então, é legal você perguntar isso, porque, assim, eu posso até indicar algo geral, mas nada como você sentar com uma pessoa e ver o que ela precisa, né? Eu acho que essa anamnese, essa conversa, você saber o que a pessoa está passando, né? O que ela está sentindo, o histórico dela é muito importante para você indicar algo que seja mais pontual, né? Para tratar, seja alguma doença, seja algum distúrbio, seja, enfim, né? Inúmeras coisas. Então, existe sim uma essência que aí todo mundo, no caso da aromaterapia, né? Que é uma coisa que, inclusive, eu estou usando agora para essa live. Porque isso não sai, né? Nada como eu usar, né? Fazer uso para poder passar para as pessoas. Mas a famosa, né, lavanda, que acho que é o mais comum, que é aquela que acalma, que diminui a ansiedade. Mas, assim, tem pessoas que pode não se dar bem com esse óleo essencial, né? Com essa forma de aromaterapia. Então, o que eu falo, é muito pessoal. Cada indivíduo é único, né? A gente tem que saber enxergar isso, saber ouvir isso. Então... Legal. Massa demais. Bom, eu lembro que tem uma outra perguntinha aqui que é o seguinte: meu trabalho me estressa muito. Operador de telemarketing. Essa pessoa, ela deve estar estressada mesmo, deve ser pauleira. O que eu posso fazer? Então, Cíntia, para essa pessoa muito estressada, operador de telemarketing, qual sugestão você tem? Então, primeiro assim, identificar o que está te estressando, né? Porque antes de mais nada, você precisa saber o que está acontecendo ali. O que te estressa? É o trabalho em si? São as pessoas? O que é? É a carga horária? O que é, né? A partir disso, aí você pode começar a introduzir alguma coisa, alguma rotina. Primeiro, se são pessoas. Se são pessoas, então, eu falo assim, primeiro você tem que se autoconhecer para saber lidar com as outras pessoas, né? Se é a carga de trabalho, se que é realmente estressante, enfim, tentar em algum momento, né, naquele período de trabalho, tirar uns minutinhos para voltar para si, né? Seja pela respiração, né? Focar na respiração, que é uma forma de meditação, só que às vezes eu não falo para a pessoa, mas eu não sei meditar. Não, foca na sua respiração, né? Ver como é que você tá, toma uma água, se puder sair, se alongar, alguma coisa, né? Sair do lugar, porque você sair do ambiente estressante um pouco ajuda muito, né? Ajuda você baixar o nível ali de estresse, enfim. Então, fazer isso ajuda demais. E lógico, se de repente é algo muito, né, assim, muito estressante, será que, primeiro assim, será que você precisa estar ali? Será que de repente você não pode ter uma outra função, né, ou mudar de emprego? Aí a pessoa que vai ter que, né, analisar isso, né? Perfeito. Gostei desse approach que você tratou, de identificar o que está causando estresse, porque em geral a gente costuma rotular as coisas e de uma maneira muito ampla, né? Então, tipo assim, o meu trabalho me estressa. Putz, meio duro, né? Então, tipo assim, se o seu trabalho estressa, só tem uma solução: muda de trabalho. Tipo, ponto. Agora, quando você está no seu trabalho e meu trabalho me estressa, mas espera aí, deixa eu olhar. As pessoas com as quais eu trabalho me estressam, mas não são todas. Aí você começa a saber. Ou meu chefe me estressa, ou a dinâmica da empresa, ou o propósito da empresa, enfim. Aí quando você começa a identificar, fica mais fácil até para você tratar. É algo que eu consigo, aí como você respondeu a primeira pergunta, né? É algo que eu tenho controle, eu consigo fazer algo em relação a isso, não está no meu controle, né? Então, acho que aí a gente consegue identificar melhor. Eu tenho uma dicasinha aqui também, que eu sempre apliquei nos meus trabalhos, né? Desde garoto, tudo que eu me propunha a fazer, eu acho que na minha cabeça já pensava como se fosse um jogo. Olha que coisa interessante, uma brincadeira. Então eu pensava assim, eu tenho que tirar o maior aprendizado disso aqui e eu tenho que tentar fazer da melhor forma. Então, quando eu era vendedor, por exemplo, tinha o lance de vender mais. Aí eu falava, cara, eu vou tentar vender de maneiras diferentes. Aí numa venda eu era extremamente gentil e tal, usava uma palavra. Aí no outro eu era mais solto, não sei o quê. Aí na outra venda eu já era quietinho e ficava fazendo essas coisas para ver qual que melhorava. Então, às vezes é uma boa para quem é do telemarketing também, tentar fazer diferentes approaches dos clientes, né? Então, às vezes pode ser mais enérgico, às vezes mais
tranquilo, que é uma forma também de você ir trabalhando as suas características e percebendo como que as pessoas respondem a isso também, né? Então, uma ideia aí. É a flexibilidade, né? Você saber usar o que você tem a seu favor, né? Então é importante realmente. Mas, próxima pergunta. Como saber se o estresse está causando ansiedade? Essa é a pergunta de R$1 milhão, hein? Ansiedade causa estresse ou estresse causa ansiedade? Olha, eu diria que os dois. Mas assim, a ansiedade, né, no caso, acho que é mais vinculada a estar desestabilizando a pessoa, né? Quando você, realmente aquilo que eu falei, quando você começa a se preocupar excessivamente com o que vai acontecer, né? Você está passando por um momento ali difícil, alguma coisa está acontecendo, que é o estresse atual, aquela coisa, e você começa a pensar o que aquilo pode acontecer no futuro, você começa a se preocupar excessivamente com aquilo. E aí você já não consegue resolver o que está ali na sua frente, né? Aí você começa a ter alguns sintomas, lógico, nervosismo, irritabilidade, a gente começa a ter a famosa palpitação, suar frio, enfim, tem várias coisas que vão caracterizando quando você está numa crise de ansiedade, quando você começa a transitar para essa ansiedade. E eu, assim, eu sempre recomendo o profissional, a pessoa procurar um profissional, se é algo que está fugindo do seu controle. Fugindo do seu controle, assim, você não está sabendo lidar com a situação, você não sei o que fazer, procura ajuda. Seja terapia, seja só falar com um amigo, acho que tem que procurar ajuda, isso é muito importante. Para não se tornar algo mais grave, né? Perfeito. Muito bom você ter colocado isso, porque, principalmente no momento que a gente está vivendo, né? Às vezes, tem uma palavra em inglês que ela é assim, overwhelming. É quando as coisas, elas realmente elas nos sobrecarregam, né? E parece que a gente acha o tempo inteiro que a gente tem que lidar com isso sozinho, né? E de alguma forma, acho que ficou muito claro durante, principalmente esse momento de pandemia, é que a gente não está sozinho, né? Nós estamos todos conectados, mas realmente praticar isso no dia a dia, quando a gente estende a mão ao próximo, quando a gente serve o outro, mas também quando a gente pede ajuda, quando a gente aceita ajuda, faz uma diferença gigante, né? Então, essa é realmente uma pergunta bem complicada, né? O estresse está causando ansiedade? Pode ser. Se você está estressado com o seu trabalho e fica pensando como que seria sair dele, pronto, você já se colocou numa situação de querer mudar, mas não estar mudando. A cabeça já foi para lá. O contrário também pode ser verdade. Você está querendo mudar muito, a ansiedade lá em cima, e aí você não faz nada, então por isso que você acaba ficando sem paciência com o pessoal do seu trabalho, por exemplo. Você já sabe que você não quer ficar ali. Então como que dizer, deixa pra lá. Então, tipo, um meio que alimenta o outro, né? E tem também a coisa da pessoa querer abraçar tudo, né? Isso gera muita ansiedade, porque às vezes ela não tá dando conta do momento e ela quer mudar, ela começa a se projetar lá no futuro, querendo fazer isso, aquilo, outro, e tipo, não saiu do lugar, né? Não sai do lugar. Tá tão ali naquele, né? Aqueles pensamentos todos ali conturbados que não tem nenhuma ação própria, né? Verdade. E de fato, tanto a ansiedade quanto o estresse, no final do dia, é muito a questão da ação, né? Seja uma ação no momento presente, imediata, que de alguma forma te coloca no caminho para realizar algo no futuro, ou pelo menos que transforma a situação atual que você está vivendo. Então, qual que vai ser? Aí eu gostei da sua dica exatamente por isso. Procura ajuda de um profissional, né? Porque reforça a figura de alguém que realmente está, pelo menos espera-se que seja mais preparada para te ajudar diante daquele desafio. Mas uma outra pergunta aqui que é o seguinte, ó, depois que perdi o emprego por causa da pandemia, engordei 12 quilos, engordei 10, mas já estou voltando, pessoal, calma, hein? Só para falar que não são só vocês. Isso é causa da ansiedade? Mais uma vez, né? Eu não gosto de afirmar as coisas assim, é isso, é aquilo. Eu gosto de sentar com a pessoa e ver o que tá acontecendo com ela. Mas provavelmente, pelo que ela falou, pode ser. Pode ser que isso trouxe uma ansiedade que culminou numa compulsão alimentar até. Por que eu falo? Normalmente, é um ciclo vicioso, né? A gente perdeu algo, né? Tem uma falta ali, e a gente quer tentar suprir isso de alguma forma, não tá conseguindo, né, fazer nada a respeito.
começa a tentar suprir isso de alguma forma. Tem vários tipos, né, de fazer isso. Uma delas é a compulsão alimentar. A pessoa começa a comer e cai na culpa, dá culpa, aí volta de novo, vai o ciclo vicioso para ansiedade, aí come, culpa porque comeu demais e fica nisso, né? Isso é um ciclo sem fim. Então, nesse caso, a pessoa tem que procurar uma ajuda, porque assim, eu falo, tem o quê? Porque é mais fácil, às vezes ela falar, ela pôr pra fora o que tá acontecendo, tem uma pessoa ali treinada pra ouvir, né, o que tá se passando com ela. Então, é mais fácil direcionar a pessoa, né, pra um caminho que possa ajudar. Então, nesse caso, provavelmente pode ser. Se ela não tiver nenhum distúrbio de saúde, alguma outra coisa vinculada à saúde dela, provavelmente tem a ver com ansiedade, sim. Eu te falo que experiência própria aqui, esses 10 quilos que eu ganhei, fato que estavam conectados com ansiedade, né? Até porque acho que você que acompanha mais aqui a Positive, sabe que a minha intenção provavelmente ela está em outro local, tipo na Índia. E aí, quando o meu visto foi cancelado por causa da pandemia, foi assim, beleza, nova realidade, estou aqui de volta na minha cidade, tenho que reorganizar agora e preciso continuar desenvolvendo o aplicativo, né? E aí essa coisa do fincar raízes num local, onde pelo menos a cabeça não estava pronta para isso, você fala assim, beleza, tem um lapso até você se adaptar à nova realidade, né? Então acho que talvez é muito isso que a pessoa falou, né? Como ela perdeu o emprego, então, assim, durante a pandemia, de novo, várias informações para ela lidar, e aí é onde a comida vem como um conforto, né? Por isso que a gente fala até da questão do comfort food, comidas de conforto, que são exatamente essas mais gordurosas, mais doces, essas que realmente, meus amigos, são gostosas. Fazem mal. E fazem mal. É duro isso, né? Gerou uma frustração, né? E a pessoa, quando a gente fica frustrado, a gente precisa fazer algo pra, pelo menos eu, né? Eu sou assim, precisa fazer algo pra aquilo mudar, ter uma mudança naquilo. Então, e uma frase que eu aprendi, inclusive no meu curso de aromaterapia, que eu acho assim, excepcional. Eu já tinha ouvido falar, mas nunca com tanta, né? Que é todo excesso esconde uma falta. Então, o que tá acontecendo ali, né? Que você tá em excesso em uma parte que tá, na verdade, tá escondendo algo que tá te faltando, né? Porque nesse caso, a frustração de ter perdido o emprego, então eu preciso suprir aquilo, eu preciso de alguma forma preencher aquilo que tá faltando para mim. Caramba. E o autoconhecimento sempre é muito importante, né? Nessa hora, saber se conhecer é muito importante. Já vou pegar o gancho dessa fala do autoconhecimento é muito importante, que a próxima pergunta é assim, ó, cuido da minha mãe idosa. Desde que começou a pandemia, me sinto mais estressada e ansiosa. Como aliviar sem sair de casa? Mas por que, né, que ela tá se sentindo assim? Tá se sentindo sobrecarregada em ter que ficar ali cuidando, né? Todos nós temos um limite, né, do que a gente pode dar, né? E a gente tem que saber respeitar esse limite, né? Não ir além. Eu recomendo assim, se tá ali, assim, não tem muito o que fazer, né? Então, é procurar ter atividade, alguma coisa que traga bem-estar para a pessoa, que ela pegar, né, um momento ali do dia em que ela possa se recolher e fazer algo para si, porque isso vai gerar um bem-estar e isso vai diminuir o quadro de ansiedade, de estresse dela, para ela poder voltar para a rotina depois e ter, né, e conseguir fazer tudo que precisa, né, cuidar da mãe, enfim. Perfeito. É muito importante. Perfeito. Esse lance de realmente criar os seus momentos é essencial, não só quando a gente cuida de alguém, né? Acho que em geral, mas esse lance aqui do como aliviar sem sair de casa, você falou a questão de lembrar de uma frase que mexe muito comigo, especialmente agora nessa questão da pandemia, não podendo ir lá fora, tivemos que nos voltar para dentro. Só que no conceito dessa ideia, expandindo para algo muito maior, não é simplesmente sair de casa e voltar para dentro de casa, mas é também naquela coisa de não podendo talvez interagir tanto com o mundo exterior, somos convidados a nos voltar para o mundo interior, né? E aí a figura do autoconhecimento, da espiritualidade também, vão ser assim, batata, até para essa pessoa entender o porquê que ela está se estressando ou se sentindo ansiosa, não só pela questão do cuidado, às vezes vai destravar nela algumas chavinhas em relação ao relacionamento com a mãe,
né? Que tem muita gente que tem isso, né? Essa coisa do relacionamento com a mãe, assim, para poder trabalhar, né? Enfim. Mas é isso aí. Então, show de bola, show de bola. Próxima pergunta. Sinto que fico mais estressada quando durmo mal. Alguma dica para dormir melhor? Eu acho que a maioria de nós, né? A maioria de nós. Primeira coisa é, isso é normal, tá? É normal, tipo assim, acontece com outras pessoas. Melhor, isso é comum. Isso é comum. Normal não, comum. Comum. Ansiedade é comum, é natural acontecer, o estresse é tudo como, é como você lidar com isso, né? Como que você tá, né, se posicionando em frente a isso. Agora, em relação ela se sente mais estressada, né, quando não dorme bem. Enfim, o que tá acontecendo antes dela dormir? Primeira coisa, né? Qual que é a rotina dela antes de dormir? Como é que é a alimentação dessa pessoa antes de, né, à noite, não é nem antes de dormir, à noite, né? Como é que é o ritual dela antes dela deitar na cama? Ela fica muito no celular, ela fica muito no computador, ela fica assistindo TV. Tudo isso é estímulo que estressa, né? Gera um estresse para o nosso organismo, para a nossa mente. E a nossa mente ali fica a mil e muitas vezes o nosso sono não é reparador. Então a gente deita para dormir, a gente pode até apagar, mas quando a gente acorda não é reparador. Ou não consegue dormir, acorda várias vezes na noite, enfim. Então é rever se o ambiente que ela dá, né, o quarto dela é um ambiente acolhedor, se é confortável, se minimizar o máximo de barulho possível, minimizar o máximo de luzes possível, porque é estímulo, né? Teve uma live, inclusive, sobre isso, né? Muito bom. Então, tudo isso a pessoa tem que prestar atenção. E se mesmo assim, mesmo tudo certinho nessa parte, aí a pessoa pode procurar ajuda de novo, né? Porque de repente pode ser alguma disfunção que ela tenha. Eu gosto muito de fazer uso de chá, mas nem todo mundo gosta de tomar chá. Chás que dão uma acalmada, né? Camomila, enfim, os mais famosos aí, erva doce, ajudam muito a dar essa acalmada. Meditação também, quem é adepto de meditação é muito bom, ou simplesmente a respiração, fazer aquela respiração consciente já é ótimo. Massa. Gostei dos pontos que você abordou, a questão da alimentação, a questão dos hábitos antes de dormir, né? Principalmente durante a noite, a questão da luz, iluminação do ambiente, né? Porque você falou essa questão da live, eu lembro que eu fiz essa live, foi com um médico, inclusive, o Dr. Paulo Lessa, né? E ele falou pra mim, falou assim, cara, se você não tá dormindo no breu total, escuridão total, mesmo a luzinha do ar-condicionado, da TV, vale a pena botar um adesivozinho. E eu fiz isso. Botei até mais um blackout no quarto para poder o negócio ficar assim, um breu. E vou te ser sincero, tô dormindo melhor, hein? Até comecei a emagrecer, olha aí, coisa boa. Porque você acaba o seu organismo se restaura, né, no sono, né? É importante esse sono, né? Sim. Longe de tudo. Perfeito, é isso mesmo. E a hora de dormir, não é hora da gente fazer nada, não tem absolutamente nada que a gente vai fazer naquele momento que, tipo, não vai fazer alguma diferença. Hora de dormir, o melhor que você pode fazer é cuidar disso. Ó, uma outra pergunta aqui tá assim, como lidar com tanta preocupação nesse ano sem gerar ansiedade? Perguntas fáceis, perguntas simples. Às vezes acho que vou explodir. Bem-vinda, isso aí, seja bem-vinda essa pessoa aqui. É uma fala assim, bem complicada, porque normalmente a gente quer controlar, né, a situação, quer estar sob controle. E, infelizmente não tem como, né? A gente está passando por uma época excepcional que nunca ninguém passou. E aquilo é o que eu posso fazer, né? O que está ao meu alcance? Como que eu posso lidar com essa situação? É buscar ajuda, eu mesmo tenho condições de fazer algo, gerenciar essas emoções, aprender a se conhecer, né? O que gera, quais são os gatilhos que vão me gerar essa estresse, essa ansiedade, essas emoções. Você não vai deixar de sentir, ninguém vai deixar de sentir o estresse, não tem como, né? Porque isso é do nosso ser, a gente veio pra cá exatamente para aprender com isso, né? Da nossa evolução. Então, como que eu vou lidar com isso? Sem querer controlar.
Perfeito. É simplesmente, né, deixar fluir. Perfeito. Você falou isso, eu lembrei de uma frase do Prem Baba que fala assim: diante de algo que te causa mal-estar, enfim, você tem 3 escolhas. A primeira é muda, tipo assim, objetivamente, né? A segunda é fica e transforma. Então, pensando assim, você vai ficar naquele mesmo local, mas você vai mudar a forma como você vai transformar a sua interação, a sua reação, enfim, como você pensa. Como... Você, né? Exatamente, é em relação a você, isso aí. E, por último, ele fala assim, e se nenhuma dessas 2 der certo, você aceita e para de reclamar. Porque, tipo assim, em último caso, é tipo assim, se você não tem nada o que fazer para mudar ou transformar, total fora do seu controle, tipo assim, cara, aceita. Porque, tipo assim, se você reclamar, é pior ainda. É como se você, se você se coloca nesse estado de negatividade, que não vai te agregar nada. Isso vai te prejudicar, talvez. Talvez não, é certo. Que é exatamente o que a ansiedade acaba trazendo pra gente, porque a gente fica com aquele excesso de preocupação. Olha a energia que a gente coloca naquele futuro que nem aconteceu ainda, né? Porque além da gente ter a emoção ali, né, a mil, a gente tá pensando e muitas vezes verbalizando. Então isso cria todo o universo não tem jeito, ele vai ler a energia, ele vai ler ali o que você tá emanando para ele, vai te trazer aquilo, seja bom ou ruim, ele vai trazer aquilo para você. Então, o pensamento negativo, né, tem muito a ver com o pensamento negativo. O contraponto é você pensar positivo. Não, vai dar, vamos tentar fazer algo para que tudo flua bem. Vamos pensar positivo, né, sem ficar, né, viajando na maionese, ser realista. É isso aí. E de fato, acho que assim, foi a Ana Bonatti que colocou aqui, né? Aceita que foi menos, mas acho que ela quiser aceita que dói menos, né? No final das contas, também não é aceitar qualquer coisa, nem aceitar o que te faz mal, ao contrário. Tanto que a ordem disso é, se tem algo que te faz mal, primeiro é muda, depois é o fica e transforma, ou seja, em último caso, é o que você aceita, né? E aí, tipo assim, talvez a aceitação, nesse primeiro momento, seja até o caminho para te fortalecer, para que você possa exatamente transformar e depois até fazer a mudança, né? Então, em momento nenhum, o aceita e fica parado, tomando pancada, ninguém quer isso pra gente, né? Não deve, né? Ninguém veio pra cá pra ficar sofrendo, nada disso. A gente tem que reconhecer os lugares, as pessoas, as situações que fazem mal e tentar realmente se afastar disso ou tentar enxergar isso de uma forma, se colocar de uma outra forma, porque às vezes quando a gente se coloca de uma outra forma, a situação muda, às vezes você não precisa nem se afastar, porque as pessoas acabam reagindo de uma outra maneira, falando, nossa, isso aí. Não esperava isso, então é isso. Legal. Tem outra pergunta aqui, ó, que já emenda nessa questão do pensamento também, olha só, tenho tido pesadelo toda noite, isso pode ser muito estresse? Pode. Pode. É uma coisa, né? O que está acontecendo ali na vida da pessoa? Ela tem. É recorrente isso para ela? Ter esse estresse? De ficar tendo pesadelo? Como é que é, né? Para ela? Como é que está sendo para ela? Ela só colocou. Tenho tido pesadelo toda noite. Isso pode ser muito estresse? Pode. Eu acho que é isso, pode. Pode, né? Porque tem uma descarga mental aí, né? Do inconsciente, pode ser sim. Ou, né? Não só a parte eu penso nessas horas assim, o estresse como sendo exatamente aquilo que você falou, da questão da manifestação física, né? Então é como assim, seu corpo inteiro já está num estado negativo. Vamos pensar assim, né? Seja por questão de estar contraído, ou estar cansado, ou tal, o que for. Então é como se nem no seu sono ali não existe aquele momento, como é que eu posso dizer? Não existe nenhum ambiente acolhedor para você ter um bom sonho, vamos pensar assim, porque você já desliga no negativo, né? Então, eu acho que talvez possa ter essa correlação, sim. Pode. A inconsciente manda, né, as imagens do que a gente passou, né, tem a parte, né, física mesmo, né, espiritual, enfim. Mas o nosso tem essa tendência a mandar, né, essas imagens, as coisas que não ficaram bem resolvidas. Tá mandando ali pra pessoa, essa pessoa tá... Mas eu até adicionaria uma coisa assim, que a Cíntia falou, muito conectado com a questão do trabalho também, né, a questão do respira,
a questão do meditar, né? Acho que essa pode ser uma boa forma também, o antes de dormir aqui, ter um momento para si, né? Onde possa se manifestar talvez coisas mais positivas, uma gratidão, ainda que, não sei, passando por momentos difíceis, um momento de auto-perdão, de reconhecimento da própria força, né? Acho que talvez isso pode ser, assim, cara, hoje mandei bem, hoje mais um dia, nossa, aguentei pancada hoje, caramba, como eu sou forte, né? E pelo menos, pô, agora eu vou dar uma dormidinha aqui, vamos ver se vem um sonho, pelo menos. Ó, a última, essa para finalizar já, a gente está caminhando para o finalzinho aqui, e a pessoa fala assim, dê dicas para a gente ter uma vida mais leve e tranquila. Então, assim, eu gostaria que você colocasse aí dicas, não só dicas do ponto de vista da naturologia, aromaterapia, né, como terapeuta em si, mas também falando como essa moradora de São Paulo, né, como a Cíntia, né, essa mulher, essa menina, o que você tem procurado fazer no seu dia a dia, quais foram mudanças, eventualmente, que você implementou, que às vezes não estão nem ligadas com o seu trabalho, mas mais com a sua forma de ser, enfim, queria que você desse aí meio que fazendo dicas com meio um depoimento pessoal, que eu acho que isso pode ser válido para as pessoas também. Tu vai rir, né? Mas o que é real, né? O que é importante, a gente tem que dizer, né? O pensar positivo é algo que movimenta muita coisa na vida, assim, né? Falando por mim, eu sempre tive a tendência a ser uma mais idealista, aquela coisa, né, de pensar o positivo, mas eu nunca trazia isso para mim como pessoa, né, era sempre pro externo, né, ajudar, enfim. E quando eu comecei a trazer isso para mim, movimentou de uma forma tão grande, né, eu comecei a olhar e comecei a perceber todas as capacidades que eu possuía, que muitas vezes eu não enxergava. Eu enxergava no outro, via no outro, falava que o outro tinha, que o outro era, mas na hora que era comigo, não. Dá exemplo aí, então, dá exemplo, pessoal. O pessoal gosta de exemplo. Então, esse pensar positivo de você, eu sou capaz, eu consigo lidar com a situação, se eu não conseguir, eu vou buscar alguma forma de lidar, isso me ajudou muito, muito mesmo. Portanto, que foi através disso que eu finalmente, né, consegui me conectar com um propósito que eu já tinha, mas eu nunca tinha afinado esse propósito. Porque muitas vezes entra preconceito, entra a nossa construção, né, de vida como pessoa, a sociedade, fala, ai, mas tipo, só isso, né? E a gente quer que o propósito seja algo gigante, enfim, tem tudo, né, todo esses... Então, eu falo, o pensar positivo foi um passo importante para mim como pessoa. Eu acredito que para muitas pessoas também. E, bom, além disso, a gente ter hábitos saudáveis. O que é ter hábitos saudáveis? Não é só simplesmente você se alimentar bem e você fazer alguma atividade física. É esse pensamento positivo, principalmente, mas você identificar situações no qual não ressoam com você como pessoa, né? Não te trazem benefício. Por que você vai ficar numa situação onde você só dá muita energia de si, né? Você acaba se esgotando e dá e não tem nem... Não é retorno, a gente tem que ter essa troca. É assim que a gente... Né, a gente veio aqui para isso, para ter essa troca. Então, tentar analisar isso de uma forma, nesse contexto geral, para que tenha essa fluidez, né? Para que a gente tenha mais paz, para a gente mais tranquilidade, para que a gente possa fazer as coisas sem o peso, né? Que muitas vezes parece que a gente tem uma nuvenzinha ali que não sai da cabeça, mas, né? Sai. Tá ligado? Não precisa. Tem até um filtro disso aqui, que parece nuvenzinha, depois aparece um solzinho. É fazer essa mudança mesmo. A gente não precisa, né, disso. E se for situações que realmente não tem o que fazer, a gente vai ter que aprender a lidar, a construir algo que seja, no mínimo, equivalente, né? Para ambos os lados. Excelente, excelente. Muito boa a sua recomendação. E pegando de novo um pedacinho do que você colocou, acho que toda essa construção, e aí fica muito claro, né, ela vem de dentro, né? Sem autoconhecimento a gente não vai conseguir dar passos largos, né? Porque principalmente a gente ainda vai estar depositando nos outros
né, muita coisa da nossa vida. E aí foi o que você falou, né? A gente às vezes tem que se voltar para si. E esse voltar para si não de uma forma egoísta, nem egóica, nem arrogante, mas com questão de amor próprio mesmo, de autocuidado, melhores escolhas para si, né? Com quem eu me relaciono, onde eu vivo, com quem eu convivo, onde eu trabalho, o que é que eu estou fazendo, né? E ajustar essas expectativas que muitas vezes são com os outros, mas também muitas vezes são conosco, né? Você falou assim, eu consegui me sintonizar com o meu propósito, né? Parece que até então você tinha quase que uma cerca de expectativas colocadas por pessoas que você até então ama, né? E aí fala assim, se eu não conseguir dar conta dessa cerca, eu nunca vou conseguir me libertar, né? Quando na verdade o que você fez foi assim, cara, a cerca não deveria estar aqui. Essa cerca não é minha, né? Tem uma coisa que a gente quer se comparar muito, né? A gente tá num processo ali, né, de evolução, a gente quer se comparar a pessoas, às vezes, que estão em outro processo. Então, isso gera, né, ansiedade, estresse, isso gera um monte de coisas que fazem muito mal. Perfeito. Então, desliga, né, o outro pensa em você só, que no final é o que importa, né, para você conseguir construir algo para ajudar quem está ao seu redor, o que importa no momento é você. Perfeito. Só você se curando, você cura o outro. Não tem... Ó, galera, vou repetir essa frase. Só você se curando, você cura o outro. A gente só compartilha aquilo que a gente tem, né? E é bacana isso, porque quando a gente começa a fazer esse trabalho para si, né, de si para si, né, a gente começa a transbordar realmente, né? E aí, de novo, tem aquela frasinha que eu gosto de dizer, a gente só recebe visita quando a casa está arrumada. Então, arruma a casa. Ótimo, perfeito. Legal. Cíntia, quero te agradecer mais uma vez, muito obrigado aí, muito obrigado por compartilhar conosco. Aproveito para fazer esse agradecimento público, você que desde o começo aqui acompanha a Positive, apoia a gente, sem nem saber muito bem o que era, parecia ser só um Instagram de mensagens positivas, mas você já estava aqui com os dois perfis, profissional, pessoal, comentando, compartilhando, convidando os amigos, né? E de fato, isso para nós é o que faz total diferença, né? Somos nós e são vocês, é cada um que faz a diferença. E eu digo assim, se a gente descobrisse o potencial que tem esse celular, rede social, nossa, a gente conseguiu mudar a vida das pessoas assim, num clique. Mas primeiro a gente tem que passar isso para as pessoas através de lives e aos pouquinhos cada um se conectando, ajudando uns aos outros e ajudando a si próprio para a gente poder fazer a diferença. Então, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, obrigado mesmo. Como eu falei, foi uma honra estar aqui para mim. Sem palavras. Que legal. Feliz de ver isso, feliz de ver sua evolução também e feliz que a gente pôde de alguma forma aí estar participando disso, te escutar aqui. E galera, fiquem ligados aí, lembrem-se, vocês podem colaborar com conteúdo com a Positive sempre. Viram algum post legal, viram algum post positivo, compartilha com a gente, manda por direct, né? Compartilhem a Positive também. E se Deus quiser, agora em setembro, sem mais delongas, a gente lança a nossa primeira etapa do nosso projeto, do nosso aplicativo, plataforma web, que vai funcionar como um voluntariado digital, onde as pessoas compartilham o seu conhecimento, a sua energia de forma gratuita e, se Deus quiser, a gente vai ajudar muita gente aí. Valeu? Cíntia, ótima noite. Galera, ótima noite. Fiquem com Deus. Essa live fica salva. Deixem o comentário de vocês, compartilhem com os amigos e semana que vem tem mais. Valeu!